Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila e hoje eu venho com mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre subconsulta. Um tempo atrás um cliente me questionou se haveria a possibilidade de colocar uma subconsulta abaixo da outra. Ah, mas por quê? Bom, eu montei um exemplo simples aqui para que vocês consigam entender o porquê da solicitação dele. Tá? Deixa eu abrir já essa subconsulta. No caso, a subconsulta alunos é a consulta principal, tá? Eu coloquei subconsulta porque é o nome da tabela, tá? Mas esta daqui é a consulta principal e essas duas aqui são as subconsultas, tá? Notas e professores são subconsultas. Então, na consulta principal, quando eu executo, eu tenho o botãozinho para expandir a subconsulta. E dentro da subconsulta, eu tenho uma subconsulta do lado da outra, tá? A intenção do cliente era que a subconsulta, ao invés de ficar uma do lado da outra, ficasse uma abaixo da outra. Por quê? Se ele tem uma consulta que é, digamos que relativamente grande, e uma que seja mais ou menos grande, ou que seja grande também, vai preencher a tela toda, vai ficar meio bagunçado, vai ficar meio estranho. Então ele precisava que a subconsulta ficasse uma abaixo da outra, ao invés de em colunas abaixo do registro, tá? Então ele me perguntou se havia possibilidade de fazer isso. Eu consegui fazer, tá? Utilizando o jQuery. Eu consegui fazer com que a subconsulta ficasse uma abaixo da outra. Eu vou mostrar isso para vocês agora como é que faz. Não é muito fácil, é um pouco complicado. Para quem não conhece jQuery ainda, para quem não conhece HTML, CSS, embora a gente não vá usar tanto HTML e CSS, é bom também você conhecer, né? Mas isso daqui é um jQuery já nível médio, ao meu ponto de vista. Então, se você não tem um conhecimento básico em jQuery, eu aconselho que você primeiro dê uma estudadinha primeiro para você poder entender como é que funciona cada função, cada linha de comando do jQuery e do JavaScript, tá bem? Bom, é o seguinte, na consulta, como ela é uma grid, a gente precisa colocar dentro do evento onFooter o jQuery. Então, toda vez que eu tenho um jQuery, eu insiro o código dentro do evento onFooter. Para que esse meu evento onFooter funcione, eu preciso que o meu rodapé esteja habilitado. Então, eu vou em Layout, cabeçalho rodapé, exibir rodapé, eu marco como sim. Não necessariamente eu preciso ter as variáveis informadas aqui embaixo, tá? Mas eu preciso que o valor aqui do meu rodapé seja sim, para que o meu evento onFooter funcione. Tá bom? Então, aqui eu marquei sim. Vou salvar as informações e vou voltar para o onFooter. Como é que funciona agora? Eu já tenho o código aqui pronto, tá? Que eu já fiz o código de teste, mas eu vou fazer ele passo a passo com vocês, para que vocês possam entender. Bom, o primeiro passo que a gente precisa fazer é saber quantos registros tem na nossa consulta. Por quê? Como ele é uma consulta, para a gente executar esse jQuery, a gente vai ter que rodar linha por linha. Então, a gente vai ter que passar na primeira linha, rodar o jQuery, passar na segunda linha, roda o jQuery, na terceira linha, roda o jQuery, e assim vai. Então, a gente precisa saber a quantidade de registros da consulta para que a gente possa fazer funcionar o comando linha por linha. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Vou aumentar aqui a tela. Vou explicar para vocês. Para eu pegar a quantidade de registros da consulta, eu fiz nada mais, nada menos do que pegar o próprio select da minha grid, jogar dentro de um scselect e retornar esse valor numa variável PHP. Então vamos lá. Estou aqui na minha consulta, vou lá no meu SQL, vou pegar aqui o meu SQL, tá? Vou copiar ele e vou lá no meu evento onFooter de novo. Aqui no onFooter eu vou utilizar a macro scselect. Algumas pessoas utilizam sclookup, tá? Mas eu prefiro utilizar o scselect, que é mais limpo e não tem muito mistério. Então, scselect, o que ele vai fazer? Ele vai me retornar um valor do banco de dados que eu fizer a solicitação. Então, eu vou salvar este valor dentro da variável rs, tá?
E este valor vai ser o quê? Vai ser o select que eu copiei ali no meu SQL da consulta. Porém, no lugar dos campos, como eu não quero os campos, eu quero somente a quantidade de itens da minha tabela, eu vou dar um count, asterisco, from, o nome da tabela, que no caso é o nome da tabela que preenche a minha consulta, né, que era o mesmo SQL que estava aqui. Então, a única coisa que eu mudei no SQL que eu copiei daqui foi que eu troquei os campos para um count asterisco. Esse count asterisco vai me trazer a quantidade de registros dessa tabela aqui. Tá? Se você tiver uma cláusula where dentro do SQL, você tem que utilizar ela aqui também, tá? Você tem que utilizar exatamente o mesmo SQL que você tem, só vai mudar as colunas, os nomes das colunas pelo count. Tá? Então, esse select ele vai me retornar um valor. Esse valor eu vou salvar dentro de uma variável, vou chamar essa variável de x count e vou pegar esse valor do select. Então, rs fields 0. rs é a variável que salvou aqui em cima. Estou direcionando para a posição 0, que é a posição do meu count. Até aqui, para ficar mais organizadinho, eu posso colocar assim, ó, select, asterisco, select count asterisco s e dar um nome para essa minha coluna aqui. No caso, eu posso chamar de qtd reg, de registros. Tá? Isso aqui não faz diferença no meu código, tá? Mas é só para ficar mais bonitinho, mais organizado. Até para o próximo que for mexer no seu código, saber que você está querendo pegar aqui a quantidade de registros. Tá? Então, beleza. Aqui eu criei uma variável recebendo essa quantidade de registros. Depois de criar essa variável, eu preciso fazer um for, tá? Que é o que está aqui, ó. Preciso fazer um for. Esse for aqui, ele vai rodar linha por linha. Então, o que eu vou fazer para executar esse for? Eu vou fazer assim, ó, for, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Dentro dos parênteses, eu vou colocar x, inicia em 0. Não, em 0 não, inicia em 1. Por que ele inicia em 1? Porque o meu registro aqui, ele começa do 1. Se eu colocar para inspecionar elemento, eu vou pegar aqui o seletor, tá? Vou vir aqui na primeira linha, ó, no primeiro tr, que é esse daqui, e vou verificar que ele tem um ID. Cadê? Deixa eu achar aqui o ID dele. Esse daqui. Aqui, ó. ID SC underline Ancor 1. Então, esse ID aqui é o ID dessa minha TR que eu tô aqui selecionada, tá? Agora, se eu minimizar essa TR e for para uma outra TR, essa TR aqui que está oculta, ela está com display none, é a TR da minha subconsulta, tanto que se eu clicar nesse mais aqui, esse display none ele vai ficar display bloco. Na verdade, ele saiu o display, porque ele habilitou então a minha subconsulta. Tá? Então, ele tirou daqui o estilo. Agora, se eu minimizar, ele vai voltar com o estilo display none. Tá? Então, uma TR vai ser a minha linha e a outra TR vai ser a minha subconsulta. Então, aqui eu tenho a segunda linha com o ID SC underline Ancor 2. Tá? Então, como eu sei que o meu ID começa em 1, eu vou começar o meu for por 1. Por quê? Porque a minha contagem vai ser em cima da quantidade de linhas. Tá? Então, aqui o meu x, a minha contagem, vai começar pelo 1. E depois eu vou fazer, enquanto o meu x for menor ou igual ao meu valor aqui de cima, que é o meu count da tabela, ou seja, enquanto esse meu contador for menor ou igual à quantidade de registros que eu tenho no banco de dados, eu vou executar um comando, e depois que eu executar o comando, o meu x vai receber mais 1. Isso daqui a gente usa no PHP para acrescentar 1 no valor que já tem, tá? Então, beleza. Aqui eu já tenho for. Então, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu salvar esse código aqui já para não correr o risco de perder. Vou aqui no meu conteúdo de novo. E o que a gente faz agora?
Deixa eu já mostrar para vocês aqui no código como é que vai funcionar. Bom, quando eu inspecionei elemento aqui, eu tenho todo o código fonte da consulta, tá? Então, o que que acontece? Aqui na minha subconsulta, nessa primeira aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar um comando jQuery, que se chama detache. Eu acho que é assim que fala, eu não tenho certeza, tá? Eu não sou muito boa com inglês, mas eu acredito que dê para entender. Então, o código que a gente vai utilizar é o detache. O que que ele faz? Ele recorta uma parte do código que a gente seleciona e cola depois aonde a gente quiser, tá? Inclusive, esse código eu utilizo em muitas aplicações dentro do Scriptcase, eu utilizo ele para muitas coisas. Então, é uma dica muito importante, tá? Aconselho aí que vocês prestem bastante atenção no vídeo agora para vocês verem como é que funciona e para não ter tanta dúvida depois no final do vídeo e talvez pensar que não tenha sido muito bem explicado. Tá? Eu vou fazer o meu melhor para que vocês possam entender de forma mais simples. Então, o que que acontece? O Scriptcase, ele cria uma linha, tá? Para o registro da consulta e, como eu já falei antes, uma linha para o registro da subconsulta. Dentro deste registro, dentro dessa linha da subconsulta, ele cria uma TD. O que que é uma TD? É uma coluna. Por isso que eu falei para vocês, é importante que vocês saibam HTML e CSS. Eu acabei de falar aqui do display none, tá? Que ele oculta um bloco. E agora eu estou falando do TR e do TD, que são códigos tags do HTML. Então é importante que você saiba o que que é cada um deles. Tá? Então o TR é uma linha e o TD é uma coluna. Então dentro do TR da subconsulta, o Scriptcase cria uma coluna para receber as duas colunas. Então, dentro dessa coluna, ele cria uma tabela. Dentro da tabela, ele tem uma TR, que é a linha que contém a subconsulta. E dentro da TR, ele contém as duas colunas. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? Essa coluna aqui de baixo, onde tem aqui a classe CSS, professores, gridline, a gente vai recortar essa linha de comando aqui todinha, tá? Vai recortar ela daqui, vai criar uma outra TR abaixo dessa TR e depois vai colar esse TD dentro daquela TR, tá? Então, digamos que aqui a gente tenha esse código aqui, ó. Vou copiar esse código aqui da tabela para mostrar para vocês. Aqui ele pegou todo o código, peraí. Opa! Vou fazer na mão mesmo aqui para vocês entenderem. Deixa eu criar um novo. Como é que funciona? Então, o Scriptcase ele tem uma tabela, tá? Não vou colocar nada muito específico, tá? Só para que vocês possam entender. Então, o Scriptcase, para subconsulta, ele cria uma tabela. Dentro da tabela, obrigatoriamente, a gente tem que ter uma TR, que é a linha, tá? Dentro da linha, a gente cria a coluna. Então, ele tem uma TR com duas TDs. É isso aqui que o Scriptcase cria quando ele cria uma subconsulta, tá? Quando, no caso, ela tem mais de uma subconsulta, né? Se fosse somente uma subconsulta, não teriam duas TDs aqui dentro, seria só uma, tá? Mas como tem duas, ele cria dessa forma aqui. O que a gente vai fazer é transformar isso daqui para isso daqui, ó. A gente vai tirar a TD daqui, vai criar uma TR e vai colar essa TD dentro da TR. Ou seja, ao invés de nós termos uma linha com duas colunas, nós vamos ter duas linhas com uma coluna cada. Tá? Então, isso daqui é o que a gente vai fazer na prática. Tá? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o valor do x dentro do meu JavaScript. Para eu abrir o JavaScript, eu preciso fazer o seguinte. Vou fechar o PHP. Vou abrir a tag script, abrir o PHP de novo para que ele possa executar o meu for. Depois eu vou fechar o PHP de novo. Aí aqui dentro vai ficar o meu jQuery ou JavaScript, tá? Que é praticamente a mesma coisa. Depois do meu jQuery JavaScript, eu preciso abrir o PHP de novo para que ele possa fechar a chave que eu abri aqui no for.
e depois eu vou fechar o PHP para que eu possa fechar o script. Então, aqui eu estou fechando o script e depois eu abro o PHP de novo para que o script case continue rodando o código dele. Tá? Então, este daqui praticamente é um código fixo que você vai utilizar dentro da consulta sempre que você quiser executar algum comando em todas as linhas. Por exemplo, mas eu quero então fazer o seguinte, Camila, eu quero colorir todas as linhas que tiverem a idade 10. Bom, então o que você vai fazer? A mesma coisa que está aqui, você vai pegar a quantidade de registros, vai salvar numa variável, depois você vai percorrer registro por registro e vai fazer dentro do jQuery, se eu não me engano, é o caminho que você quer fazer a alteração, .css, e aí dentro do parênteses você coloca a cor, por exemplo, ficaria assim, ó, tipo idade, digamos que seja id idade, .css, e aí aqui dentro você vai colocar qual é a propriedade, no caso seria color, ele vai pegar a fonte e vai dizer que a fonte vai ser vermelha. Então isso daqui ele vai fazer o quê? Ele vai percorrer todas as linhas, linha por linha, e aí cada linha ele vai verificar se a idade... na verdade você vai ter que usar um outro elemento antes, tá? Que a gente chama de contain. Dentro do jQuery aqui, vou acessar jQuery contains. Com este atributo aqui, você consegue pegar essa diferença de idades. Então, por exemplo, ficaria mais ou menos assim, ó. Div contains, no que você vai fazer? Você vai procurar dentro da div o conteúdo 10, digamos assim, e vai aplicar isso daqui, color, que é a cor da fonte, e aí a cor da fonte. Então, isso daqui já não é mais, tá? Nesse caso aqui, para a gente aplicar a cor na fonte da linha, é isso daqui. No caso, ele vai aplicar a cor só aqui, tá? Só que isso daqui depende do que você vai querer utilizar. Se for na linha, você vai ter que pegar a classe da tr toda. Se for somente na letra, você vai ter que pegar a classe da letra, a classe da idade. Mas isso aqui já é um outro quesito, tá? Inclusive tem vídeos aí no YouTube que ensinam a fazer isso. Então eu não vou entrar muito em detalhes. Mas só para que vocês possam entender que esse código aqui é um código que você vai utilizar bastante se você for mexer com estilização dentro da consulta. Tá? Então, feito isso aqui, o que eu fiz aqui? Eu abri o script, fechei o script, porém dentro do script eu estou rodando um PHP, porque esse PHP vai rodar linha por linha. Tá? Agora aqui dentro do meu jQuery, que é onde eu vou aplicar o jQuery, eu vou fazer o quê? Eu preciso receber o valor do x. Para eu receber o valor do x, eu preciso criar uma variável em JavaScript. Essa variável em JavaScript vai se chamar x, e aqui eu vou abrir um PHP novamente, então PHP, e vou dar um eco na variável x. Dando um eco na variável x, eu estou dizendo que essa minha variável x do JavaScript está recebendo o conteúdo do meu x. Tá? Que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Então, a variável x do meu JavaScript recebe x do PHP. Tá? Depois de feito isso, vou até comentar aqui, ó. Variável JS recebe variável do PHP. Tá? Então, beleza. Aqui a gente já tem o valor de x. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa pegar o caminho dessa consulta aqui para a gente poder tirar ela daqui. Então, eu vou inspecionar elemento. Vou pegar aqui o seletor, vou vir aqui, vou clicar, e ele vai trazer aqui para mim, ó, TD, CSS, professores, gridline. Então, essa TD toda, a gente vai recortar ela.
tá? Para eu recortar ela, eu preciso pegar o caminho dela exato. Deixa eu só ver aqui como é que foi que eu peguei. Tá, eu peguei pelo ID, beleza. Então, o que que eu vou fazer? Antes dessa TD, eu tenho um ID aqui na TR, que é esse ID aqui, ó. EmbGrid subconsulta alunos, linha 1. Por quê? Porque ela é a subconsulta 1. Agora, se eu for na subconsulta 2, eu vou ter... Cadê? Aqui, ó. EmbGrid subconsulta 2. Tá? Então, isso daqui vai depender da subconsulta que você está mexendo. Só que como a gente está utilizando um for para correr subconsulta por subconsulta, esse númerozinho aqui do final a gente vai concatenar, que vai ser o valor do x. Tá? Então, vou minimizar aqui. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai mexer nessa TD aqui. Deixa eu minimizar. A gente vai mexer nessa TD. Para eu mexer nessa TD aqui, eu preciso pegar desde o elemento pi. O elemento pi é esse daqui, que contém o ID da subconsulta 1. A gente pode até acompanhar aqui embaixo o caminho, ó, ele mostra mais ou menos. Então, a gente tem TR, o ID da TR, depois a classe da TR, direcionando para TD, direcionando para a tabela, direcionando para o tbuddy, depois direcionando para um TR e para a TD que a gente selecionou. Tá, então a gente vai utilizar exatamente esse caminho que está aqui embaixo. No caso, a gente não tem como copiar isso daqui, tá? Se eu clicar com o botão direito aqui, eu não tenho como copiar. Então, uma coisa que a gente pode fazer é vir aqui no sinalzinho de mais, aqui do lado, isso selecionando o elemento. Então, eu preciso vir aqui na TD, selecionar a TD, vou clicar no sinalzinho de mais, ele vai trazer para mim aqui essa parte aqui. Então, posso copiar essa parte. Vou vir aqui no novo e vou montar aqui embaixo para a gente montar juntos. Copiei a parte do final. Agora eu preciso copiar essa parte aqui, ó. Então, selecionei essa parte aqui, que no caso é a TR, tá? É a linha. Vou vir aqui e ele vai adicionar para mim, ó. TR até linha 1. Então, vou copiar aqui. Vou vir aqui no Sublime e vou colar. Deixa assim por enquanto. O que a gente vai fazer agora, então? O que eu já tenho aqui? Eu tenho a TR e eu tenho a TD. Agora eu preciso pegar esse caminho aqui, tá? O que acontece? Essa classe aqui, SCGridFieldODD, ela é uma classe que utiliza em várias outras linhas, tá? Então a gente não precisa utilizar ela. A gente vai pegar somente o ID, que é esse daqui que a gente já pegou, e vai agora direcionando até chegar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu peguei aqui o ID, eu vou dar um maior que, tá? Que é para direcionar para o próximo. Então, maior que, vou colocar TD, que é essa TD aqui. Essa outra classe aqui, SCGridFieldODD Font, também é uma classe de uso geral, então eu não preciso utilizar ela, tá? Porque não é nenhuma classe identificadora. Depois de TD, eu tenho Table, então vou vir aqui, TD maior que Table, depois maior que tbuddy, maior que tr e maior que a TD que eu quero, tá? No caso, eu posso inclusive tirar essa classe aqui, ó, que é uma classe que eu falei que ela é geral, então não tem necessidade de eu utilizar ela. Então, tirei essa classe, a minha linha de comando agora ficou essa daqui. Então, o que acontece? Esse daqui é exatamente o caminho dessa minha subconsulta aqui. Tanto que, se eu pegar esse código aqui, vou copiar esse código, vou vir aqui no console, deixa eu só baixar um pouquinho aqui para que vocês vejam a magia acontecendo. Vou aqui no console e vou fazer o seguinte, vou acrescentar um código jQuery aqui. É o mesmo código que a gente vai utilizar lá depois. Vou fazer o quê? Aqui eu vou colocar o caminho que a gente pegou, tá? Lembrando que aqui eu estou com o valor 1, então ele vai recortar somente essa subconsulta aqui, porque é da primeira linha. Tá? Então, aqui eu coloquei o caminho da primeira subconsulta, ponto, detach. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Quando eu apertar Enter aqui,
ele vai recortar essa subconsulta aqui. Então, o que acontece? Ele vai sumir daqui e o código também vai sair de lá. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó, em vez de fazer isso aqui direto, eu vou fazer assim, ó, var segue consulta, segue de segunda, tá? Então, eu vou fazer o quê? Dentro do JavaScript, estou criando uma variável segue underline consulta, recebendo o meu corte. Vou dar um Enter. Ele recortou aqui para mim e salvou dentro dessa variável aqui aquele corte que a gente fez. O que eu posso fazer agora? Vou vir aqui no Elementos. Isso aqui não está sendo executado nada dentro do script case, tá, pessoal? Eu só estou fazendo ele aqui no navegador para que vocês possam ver acontecendo. Tá? Então, se eu vier aqui dentro da TR, eu já vou ver que não tem mais aquela segunda subconsulta, tem só uma. Tá? Se eu quiser adicionar, vou adicionar aqui para vocês verem em um lugar qualquer esse recorte que a gente fez. Então, vou adicionar aqui, ó. Eu vou adicionar dentro desse... Vou aproveitar esse comando aqui. Opa! Apertei errado ali. Vou fazer assim, ó. Dentro dessa terra aqui, nela mesma, eu vou adicionar aquela subconsulta que a gente recortou. Então, prepend, o que o prepend faz? Ele adiciona dentro da tag um conteúdo que a gente definir. Tá? No caso, a gente tem o prepend e o append, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu não lembro de cabeça. É o prepend, isso é o prepend e o append, ou... Deixa eu ver. Append. jQuery. É append, é esse daqui, ó. Tá, então o append, se eu não me engano, ele adiciona depois do código e o prepend ele adiciona antes. Tá? Então eu vou adicionar aqui. Nesse código aqui, eu quero que adicione a minha variável que a gente pegou aqui. Então eu vou colocar aqui e vou dar um Enter. Ele adicionou. Vamos ver aqui onde é que tá. Vamos ver se ele adicionou na verdade. Cadê? TR, SC grid fonte. Ele deve ter adicionado em algum lugar por aqui. Deixa eu ver se ele adicionou. Linha 5, 3, 2. Não. Ele não adicionou porque... Não, ele adicionou sim. Ou não. Não, não adicionou. Tá, ele não adicionou. Deixa eu ver aqui o código. É porque eu acho que o código tá errado. tr-env prepend. Vou tirar esse espaço aqui. Acho que não influencia, mas... Prepend. Vou colocar assim, ó. After. Ao invés de prepend, eu vou utilizar o after. Vamos ver se ele adicionou. Ele não adicionou. Mas enfim, ele não está adicionando porque eu estou colocando aqui o caminho errado, tá? Não é para ser esse caminho aqui. Então, vou fazer diretamente onde tem que ser feito para que vocês possam ver funcionar direitinho. Tá, então aqui a gente já mostrei para vocês como é que recorta. Então, esse código aqui é o mesmo que eu tenho aqui. Porém, eu estou concatenando com a variável x do JavaScript. Tá, então eu vou copiar isso aqui. Vou colar ali dentro da minha consulta. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável que se chama x_professores, que é o nome da minha segunda subconsulta. Tá? É uma subconsulta de professores. Então, eu chamei de x_professores. Então, essa variável aqui, ela vai receber aquele meu caminho lá, porém, aquele 1 que tinha, eu apaguei ele e coloquei este valor aqui, que é o que? Aspas simples, para fechar o meu código aqui, o sinal de mais para concatenar a minha variável, depois o sinal de mais para concatenar de novo, e aspas simples para eu poder continuar o código.
Tá? Então aqui eu defini apenas o caminho do meu corte. Por que eu tive que definir o caminho do meu corte em vez de colocar o caminho aqui dentro direto? Bom, porque eu testei e não consegui fazer essa concatenação aqui dentro, tá? Não consegui fazer, eu não sei se foi por erro de aspas simples, erro de aspas duplas, eu não sei, mas eu não consegui. E eu também achei mais adequado utilizar dessa forma aqui para a gente poder entender separadamente o que está acontecendo. Então, primeiro eu defini o caminho, da onde vai ser o meu corte, e depois eu fiz o recorte. Tá? Então, eu criei um x professores recorte, passando o meu caminho, que é o que a gente definiu aqui em cima, ponto detache. Então, dentro dessa variável aqui, é onde está o meu recorte daquela subconsulta. Tá? Vou executar esse código aqui agora. Deixa eu só copiar ele aqui, porque às vezes o meu script case cai e eu perco o código. Então, copiei, executei. Agora aqui na minha subconsulta, ele já está sem a segunda subconsulta. Então, eu estou atualizando a página aqui, ó. Estou recarregando a página e ele já está vindo sem a segunda subconsulta, tá? E não tem mais aquele código lá no console porque a gente atualizou a página. Então, sumiu o código, não tem nada a ver com o que a gente fez no navegador. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o caminho da TR. Depois a gente vai pegar o nome da TR, vai criar um nome para a TR e vai adicionar uma classe para ela. Tá. A gente vai fazer o que agora? Vou inspecionar elementos, já está inspecionado aqui. Vou fazer o quê? A TR que contém a primeira subconsulta, ela não tem uma classe identificadora, nem um ID identificador. Tá? Notem que essa daqui, ó, ela não tem nada identificando que ela é a primeira subconsulta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o caminho dessa TR, vou criar um nome de classe para ela e depois vou adicionar essa classe nessa TR aqui. Para quê? Para que a gente possa utilizar essa classe depois como ponteiro para a gente adicionar a próxima TR. Tá? Mais para frente vocês vão entender. Então, o que eu vou fazer? É praticamente o mesmo caminho que a gente utilizou antes. Tá? Se vocês pararem para observar, vocês vão ver aqui, ó. É praticamente o mesmo caminho, só que vai parar aqui. Tá? Então, ó, é o mesmo caminho, só que eu paro na TR. Tá? Então, eu não vou fazer o código de novo, tá? Porque é desnecessário. E aí eu chamei de primeira subconsulta TR. Então, esse daqui é o caminho da minha primeira subconsulta, no caso da TR da primeira subconsulta. Tá? Então, aqui é o mesmo código de cima, como eu já havia falado. Eu só parei aqui na TR, que é onde eu quero fazer o evento. Então, eu peguei o caminho. Aqui eu criei um nome. Tá? Então, CSS notas grid line e a contagem no final, tá? Que é o valor do x. Por que eu dei esse nome? Porque é o nome da minha subconsulta, CSS notas grid line. Ah, mas não tem problema de dar conflito e tal? Não, não tem problema por quê? Porque aqui a gente tem CSS notas grid line. No código eu estou colocando CSS notas grid line underline um número. Então, essa classe aqui, digamos que ela vai ficar assim, ó. Underline 1. E este valor aqui, eu não tenho ele dentro do código. Como é que eu dou aqui? Ó, se eu colar aqui, ele já está me mostrando aqui, ó, 0. Ou seja, eu não tenho essa classe dentro do meu código, então eu posso utilizá-la tranquilamente. Se eu preferir também, ao invés de utilizar uma classe, eu posso utilizar um ID. Não tem problema. Mas eu não quero criar aqui na Terra, eu não quero colocar uma classe, eu quero que fique um ID, para ser mais fácil de eu manipular. Não tem problema, pode adicionar um ID também. Tá? Eu adicionei uma classe, porque eu prefiro utilizar o add class. Então, eu adicionei uma classe. E porque eu tenho certeza que ela não vai se repetir. Tá? Então, eu criei um nome de classe. Esse nome de classe é o nome que eu vou dar aqui para essa TR. E depois eu estou fazendo o quê? Estou dizendo que no meu caminho da TR, eu vou adicionar a classe atribuída aqui em cima. Tá? Então, vou copiar esse código. Vou lá na consulta e vou colar ele aqui.
Deixa eu só comentar aqui rapidinho. Variável recebe o caminho da segunda subconsulta. Aqui variável recebe o recorte da segunda subconsulta. Aqui eu estou pegando o caminho da primeira TR dentro da linha da subconsulta. Aqui eu estou criando um nome para adicionar como classe. Dentro da TR citada acima. Então, vou apagar aqui. E aqui no de baixo, eu estou acrescentando a classe citada acima na primeira TR da linha da subconsulta. Tá, então eu vou deixar aqui comentado para que vocês possam entender, tá? Esse código aqui eu não vou disponibilizar para vocês, tá? Porque a intenção é que vocês façam e consigam fazer, consigam aprender o jQuery, consigam fazer sozinhos o código, tá? Então, se eu der o código para vocês, muita gente vai só utilizar e não vai aprender, e aí vai ficar só se baseando no que os outros passam. A minha intenção não é essa. Eu divulgo os vídeos para que as pessoas aprendam e possam fazer sozinhas, sem ficar dependendo de ninguém. Então, esse código não vai ficar disponibilizado, tá? Eu peço que vocês prestem muita atenção. É um código super fácil, só precisa prestar atenção e entender para que está sendo usado cada coisa. Tá, então aqui, se eu executar, a gente tem o recorte e a gente tem um nome já naquela TR lá, tá? Então essa TR aqui, ela já vai vir com nome, tá? Vamos prestar atenção agora que ela vai vir com nome, ó. Vou executar. Vou ter que inspecionar o elemento de novo porque ele vai vir vazio. Ah, não veio vazio, ó, ele veio aqui desmarcado, mas ele veio já selecionado aqui na TR. Então a TR aqui ela se chama CSS Notas Grid Line 1. Se eu for aqui na outra TR, notem que ele já fez o recorte em todas, né? Ó, todas as linhas já recortou a subconsulta, tá? A segunda subconsulta. Agora eu vou consultar aqui nessa segunda linha aqui, qual é o nome da TR que ele criou. Qual o nome da classe para a TR que ele criou. Ó, Notas Grid Line 2. Se eu for na terceira, a mesma coisa, Notas Grid Line 3. Tá, então, como a gente está rodando dentro do for, ele vai fazer isso em tudo que eu mandar. Tá bom? Então, a gente já tem um nome para a gente poder se basear para criar a próxima TR. Agora, a gente vai criar a próxima TR. Então, deixa eu pegar aqui o código e mostrar para vocês. Bom, na próxima TR, eu fiz o quê? O nome da TR. Deixa eu ver aqui. Peguei o nome da TR que a gente criou. Depois criei a tag HTML para criar a TR. E aí no caminho da TR, tá. Exatamente. Bom, o que eu fiz aqui então? Aqui eu estou pegando o caminho da TR, tá? Pelo nome, então eu estou fazendo o quê? tr.aclasse, como eu sei que só tem ela, eu posso utilizar assim, tá? Não preciso vir até aqui e pegar todo o caminho, porque como eu sei que só tem uma notas grid line 3, eu posso pegar só isso daqui. Então, tr.css nota grid line 3 é o meu caminho. Depois de colocar o meu caminho dentro dessa variável nome tr classe, eu criei uma variável segunda subconsulta tr, que vai receber o meu conteúdo em HTML, que é o que vai criar a próxima TR. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma TR chamada CSS Professores Grid Line e um número no final também. No caso, se aqui for 1, aqui vai ser 1. Se aqui for 2, aqui vai ser 2. E assim vai.
Tá, então aqui eu estou criando a tag, a segunda TR no caso, tá? Depois eu adiciono no caminho definido aqui em cima a segunda TR. Então vamos fazer isso aqui por partes, ó. Se eu vier aqui, bom, eu tenho isso daqui. Deixa eu pegar aqui o mais para pegar o elemento. Vou copiar isso aqui. Vou vir aqui no console e vou fazer o seguinte, ó, para vocês verem executando, para vocês entenderem. Aqui é o meu caminho da primeira TR, tá? Eu vou pegar aqui na 3, não, vou pegar na 1 direto, para que vocês possam enxergar aqui direitinho. Tá, na 1, eu tenho a primeira TR, depois da primeira TR eu vou adicionar a segunda TR, então after, para que seja depois. Aí aqui dentro eu vou colocar a tag HTML, então tr e fecha tr. Aqui dentro dessa tr nem vou colocar nada, vou colocar só uma classe aqui, ó. Classe, vou chamar essa classe de Camila. Só para que vocês vejam funcionando. Aqui no final é ponto e vírgula, tá? Vou executar. Beleza, executou. Voltando lá no elemento, então o que eu tenho aqui? Lá na tr1, deixa eu pegar aqui. Então, ó, tr classe css notas gridline 1, abaixo dela eu criei uma outra tr com a classe Camila, tá? Então é exatamente isso que a gente vai fazer, tá bom? Então esse código é o que eu já tenho aqui, ó. Vou copiar ele, vou colar dentro da minha consulta, vou colocar um comentário aqui explicando novamente. Então aqui eu estou fazendo o quê? Aqui eu estou pegando o caminho da primeira TR dentro da linha da subconsulta. Não, aqui eu estou pegando o caminho da primeira TR da subconsulta, tá? Porque não é o primeiro caminho da TR dentro da subconsulta, porque dentro da linha da subconsulta a gente tem uma TR aqui, tá? Então é a primeira TR da subconsulta. Então, beleza. Depois daqui eu estou fazendo o quê? Eu estou criando uma nova TR com uma classe fixa para adicionar dentro a segunda subconsulta. E depois eu estou acrescentando abaixo da TR citada acima a segunda TR que vai receber a segunda subconsulta, tá? Vou executar o código de novo para que vocês possam ver já a TR com o nome aqui bonitinho. Vou vir aqui, vou inspecionar elemento mais uma vez. Então aqui eu tenho já a primeira TR, notas gridline, e a segunda TR, professores gridline 1. Essa TR aqui ainda não tem nada dentro, tá? Por isso que não aparece nada aqui. E agora que a gente vai adicionar aquele recorte que a gente fez lá no início do código, tá? Então esse recorte aqui é o que a gente vai colar ali dentro agora. Então como que eu faço esse recorte? Peguei o caminho da segunda TR, foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Como ela é uma classe específica que eu sei que não vai se repetir, tá? Eu peguei só tr. o nome da classe, salvei aqui nessa variável o caminho, e depois neste caminho aqui eu adicionei o recorte que eu fiz lá em cima. Então o pré-pend ele é diferente do after. O after ele adicionou para mim a tag HTML depois do meu código. Tá, então depois dessa minha tag aqui, ele adicionou outra tag. Se eu tivesse utilizado o pré-pend aqui, ao invés de utilizar o after, ele teria adicionado essa tr aqui para mim, aqui dentro.
tá? Então, antes do TD, ele teria adicionado outra TR. Só que como a gente quer outra TR abaixo da primeira TR, então a gente usou o after. Agora a gente quer o recorte dentro dessa TR, a gente vai utilizar o prepend. Então, eu vou pegar este comando aqui. Vou vir aqui na minha consulta. Vou colar ele e comentar aqui. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Pegando o caminho da segunda TR, que vai receber a segunda subconsulta. E aqui eu estou colando a segunda subconsulta dentro da segunda TR criada acima. Beleza? Então agora vamos executar o código para ver ele funcionando. Vou fechar aqui o inspecionar elemento. Executou bonitinho. Quando eu abro, então eu tenho a primeira subconsulta e a segunda subconsulta. No registro 2, primeira e segunda. No registro 3, primeira e segunda. Dessa forma aqui não fica muito bonito, por quê? Porque a minha subconsulta é pequena. Mas para uma pessoa que usa uma subconsulta grande, com muita quantidade de registro dentro e o campo com bastante conteúdo, realmente é muito melhor utilizar a subconsulta abaixo de subconsulta, tá? No caso desse meu cliente, essa era a necessidade dele. Uma coisa que eu queria falar com vocês também é o seguinte: esse meu cliente, a necessidade dele era de fazer isso, só que ele tem, em cima da consulta, ele tem um filtro. O filtro dele funciona assim, ó. Essa consulta dele está assim, ó. Deixa eu colocar aqui rápido só para mostrar para vocês. Até peço que, se vocês souberem como resolver isso, compartilhem com a gente aí o código, tá? Porque eu não tive tempo de ficar pesquisando para ajudar ele e tal, então não consegui ajudá-lo. Mas se alguém souber como resolver isso que eu vou mostrar para vocês aqui, eu peço que compartilhe aí da mesma forma que eu compartilho o código para ajudar vocês, tá? Para que a gente possa ajudar o colega. Então, o que ele tem aqui? A consulta dele inicia em modo filtro, porém esse filtro ele coloca para usar em iframe. Então, essa consulta aqui, ela abre abaixo do filtro, tá? Deixa eu vir aqui no filtro, acho que eu preciso habilitar o filtro para ele aparecer alguma coisa. Filtro dinâmico, eu acho. Ou é filtro avançado? Eu nunca lembro. Deixa eu ver aqui na barra de ferramentas. É o filtro avançado. Vou adicionar aqui o filtro. Vou selecionar aqui alguns campos, só para a gente poder ver executando. Tá, já tem aqui alguma coisa. Deixa eu executar. Beleza, então o que acontece? Ele tem a tela assim, ó. Então a consulta, o filtro dele fica em cima e a subconsulta fica embaixo. Notem que inicialmente funciona o nosso código que a gente acabou de fazer. Porém, se ele vier aqui e procurar alguma coisa no filtro e colocar em pesquisar, aquela configuração que a gente fez, ela se perde. Já não fica mais a mesma coisa. Tá, então eu tentei colocar o evento dentro de um footer e tal, mas não funcionou, porque tem que ser em algum lugar que é executado depois do filtro, tá? Eu não cheguei a testar muito, então se vocês souberem de alguma forma que dê para resolver isso daqui, conseguirem aí o código fácil, pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou deixar as informações para contato aí na descrição do vídeo. Podem entrar em contato comigo para ajudar esse usuário, que eu passo as informações para ele. Ou se quiser também, me pede o e-mail dele que eu passo e vocês falam direto com ele, não tem importância, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ao meu ponto de vista foi um vídeo bem importante, são códigos de jQuery que a gente utiliza bastante. Eu principalmente utilizo esse código, esse detach aqui, por exemplo, eu utilizo ele demais, tá? Essa parte aqui, esse daqui eu utilizo demais, tá? Então espero que vocês tenham aprendido bastante. Se vocês ficaram com alguma dúvida,
Também pode adicionar a dúvida aí nas perguntas abaixo, tá? Não tem problema, eu vou responder. Pode entrar também em contato comigo pelo e-mail, pelo Skype, que eu respondo as dúvidas com relação a esse conteúdo aqui, tá bom? E se vocês gostaram do vídeo, curte aí, não custa nada curtir. Pode compartilhar também, você pode ajudar outras pessoas que têm essa mesma dúvida se você compartilhar. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigada pela atenção e tchau!